estava no seminário, precisava comprar um carro novo. Meu carro estava quase no fim e eu tinha pouco dinheiro, pré-requisito para um seminarista, por isso fui a uma loja de carros usados. Eu era jovem, ingênuo e nunca havia comprado um carro de um revendedor, somente do meu irmão. O revendedor de carros usados formou sua opinião a meu respeito em 30 segundos. Você já comprou um carro antes? Perguntou. Não, respondi. Você sabe exatamente que tipo de carro quer? Encolhi os ombros. Bem, não exatamente. Então ele perguntou, você deseja incluir seu carro no negócio? Sem pensar, respondi sim, sem saber que ele estava acrescentando o valor do meu carro no preço dos carros que ia me mostrar. O vendedor começou a salivar. Eu era uma suculenta bisteca e ele, um lobo voraz. Vou cuidar de você, disse com um largo sorriso. E quer saber de uma coisa? Ele cuidou direitinho de mim. Antes que pudesse refletir muito, eu estava assinando os papéis e saindo da loja com um bonito sedã azul, com 4 anos de uso, pneus brilhantes e o tanque cheio de gasolina. Foi um grande dia. Ou achei que tivesse sido. Na pressa de fechar o negócio, dei uma breve volta com o carro, andei em torno dele e chutei os pneus, como fazem na TV. Eu sabia que esse vendedor tinha vendido carros para outros seminaristas, por isso presumi que era um daqueles ama Jesus, a igreja, seus membros. Por isso sempre conto a verdade e faço questão de fazer um bom negócio com os futuros pastores. Eu estava errado. Em vez disso, ele era o Senhor, eu me aproveito do seminarista porque eles são ingênuos, novatos na cidade, não diferenciam um carro velho de um rolo do Mar Morto. Fechamos o negócio com tanta pressa que eu cometi o erro típico de marinheiro de primeira viagem. Em momento algum olhei o que havia debaixo do capô. E ele não fez nenhuma questão de mostrar o que havia ali. Dentro de 4 meses tive de gastar mais $2.500 para repor o câmbio, o alternador, a bomba de gasolina e outras peças que não têm função importante, mas custam $150 mais a mão de obra. Foi uma dura lição. Desde então nunca mais comprei nenhum carro sem olhar o que há debaixo do capô ou sem o exame de um mecânico. Essa regra também tem nos valido bem. O que faz um grupo pequeno funcionar? É uma questão que ouvimos com frequência. As pessoas querem saber como funciona um grupo quando ele atua verdadeiramente como uma pequena comunidade. Os pastores e líderes de igreja, quando pensam na ideia de se tornar uma igreja de grupos, às vezes questionam o que há debaixo do capô. Eles ouviram grandes coisas a respeito de grupos pequenos e vidas transformadas, mas será que isso é tão bom quanto parece? Outros acreditam em grupos e no que podem produzir, mas não tiveram a oportunidade de olhar para dentro, descobrir o preço a ser pago para alcançar a unidade numa comunidade de pequenos grupos. Quais os componentes fundamentais de uma comunidade de grupos pequenos? E como esses grupos contribuem para a vida da igreja? Ao estudar a igreja de Atos 2 e observar os grupos pequenos da Willow Creek e outras igrejas, identificamos 4 princípios inegociáveis para obter comunidade espiritual dentro dos grupos pequenos. Omitir um sequer desses princípios essenciais reduz sensivelmente o nível de comunidade da igreja. Primeiro, os grupos pequenos fundamentam-se em relacionamentos autênticos. Segundo, os grupos pequenos são ambientes em que a verdade se encontra com a vida. Terceiro, os grupos pequenos vivem em conflitos saudáveis. Quarto, os grupos pequenos proporcionam um pastorado bem equilibrado em que as pessoas recebem cuidados e são discipuladas. Com esses 4 componentes no devido lugar, você vai começar a construir o tipo de vida em grupo que quer reproduzir em toda a igreja. Portanto, vamos levantar o capô e dar uma olhada de perto como os grupos podem ser realmente quando estão funcionando bem. Capítulo 4. Os grupos pequenos fundamentam-se em relacionamentos autênticos. Os grupos pequenos são microcosmos da comunidade da criação de Deus. Sempre que 2 ou mais pessoas se reúnem, tornam-se o reflexo real da imagem e semelhança de Deus. Os grupos pequenos são a arena básica ou para refletir a presença redentora de Deus, ou para projetar sistemas humanos destrutivos. Todo ajuntamento, pequeno ou grande, de seres humanos, vive essa tensão de manifestar uma infraestrutura desumana ou de incorporar relacionamentos divinamente redentores. Gareth I. Snogler, Biblical Foundations for Small Group Ministry.
Se você leu os escritos do psicólogo cristão Larry Crabb, provavelmente ficou impressionado com a sua busca por comunidade e crescimento pessoal. Nesse livro, O Lugar Mais Seguro da Terra, ele incentiva os leitores a retornar à autêntica comunidade espiritual com Cristo e com os outros. Crabb sabe que os grupos pequenos têm um importante papel nesse retorno. Está igualmente ciente de que as práticas e os valores dos grupos pequenos devem mudar para que se possa obter a comunidade espiritual. Citando a frustração que muitos defensores de grupos sentem, Crabb escreve: "O pastor de um grupo pequeno me disse num almoço: precisamos alcançar outro nível. Estão acontecendo coisas boas em nossos grupos, mas não o que devia ocorrer, não o que eu de alguma maneira sei que poderia acontecer. Sentamos-nos em círculo fisicamente, mas a alma de cada um senta-se em cadeiras enfileiradas, de costas umas para com as outras, de modo que olhamos para lados opostos." O último comentário capta a realidade assombrosa muito conhecida entre pastores e líderes de grupos. Corpos sentados em círculo, mas almas afastadas umas das outras. Crescer em comunidade, o mínimo irredutível. Não existe comida instantânea na mesa da comunidade. Os norte-americanos estão acostumados a querer tudo, neste instante. Um recente programa de dieta prometia que o interessado perderia 5 quilos em 48 horas. Tenho medo de perguntar como. Isso me lembra de uma piada que minha mãe contou quando eu estava perdendo peso para participar da equipe de luta livre. "Bill, você quer um jeito fácil de perder 5 quilos de gordura?" "Claro, mãe, o que devo fazer?" perguntei. Ela riu. "Corte a sua cabeça." Eu queria resultados sem esforço. E os cristãos querem mudança sem desafio, esforço sem sofrimento, comunidade sem compromisso. Transformação espiritual, um dos grandes propósitos na construção da comunidade, requer o que Eugene Peterson chama de obediência longa na mesma direção. O apóstolo Paulo descreveu isso assim: "Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus." Filipenses 3, de 10 a 14. Perceba a intenção de Paulo. Ele sabia, como o pastor e mestre John Ortberg nos lembra na Willow Creek, que ninguém é levado automaticamente à transformação espiritual. Isto requer esforço. Como Paulo, Pedro também sabia da necessidade de buscar o crescimento. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 5 a 7, versículos 10 e 11. Não se pode buscar uma vida de transformação, santificação, na linguagem bíblica, por conta própria. Pedro diz que isso é uma progressão que culmina com amor genuíno expresso em comunidade. Uma das grandes recompensas para o seu próprio crescimento espiritual é o impacto que ele tem sobre a comunidade dos seguidores de Cristo. Oração pessoal, leitura, memorização das Escrituras, solicitude e outras práticas espirituais são essenciais, mas buscar essas práticas fora da comunidade não leva ninguém a alcançar o grau de transformação que Cristo deseja. O crescimento espiritual não pode ocorrer fora da comunidade, e o fruto desse crescimento só pode ser manifesto em comunidade. Ser semelhante a Cristo é ter como base a vida de relacionamentos. Nossa alma precisa estar voltada para os outros, se tornar o que Dietrich Bonhoeffer chama de condutores da mensagem da salvação. A pergunta prática é: como? Como desenvolver nossa salvação juntos num ambiente de comunidade? Como incorporar os relacionamentos divinamente redentores que Ice Noggle descreve no início desse capítulo